20 horas, 20 minutos, está no ar mais uma live da série Segundas Terapêuticas, hoje com uma convidada bem especial. Muito boa noite para você que chega agora na nossa live ao vivo, para você que vai nos acompanhar ainda na live gravada, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nossa convidada já está chegando, Luísa Ambros Espiritual, e hoje falaremos sobre a performance na comunicação de alta vibração. Vamos já aceitar aqui o convite. Muito boa noite para você. Olá! Olá, senhora Luísa Ambros Espiritual. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite quem está nos ouvindo. Gratidão por estar aqui mais uma vez contigo. É uma alegria enorme a gente poder trocar conhecimento junto. Com toda certeza, quero agradecer demais você que está chegando agora na nossa live da série Segundas Terapêuticas e quero pedir para que você possa gentilmente curtir a live no coraçãozinho, porque aí mostra para o Instagram que a live é relevante, e também cada pessoa aqui que possa compartilhar pelo menos com 3 amigos, porque é o nosso tema de hoje, a performance na comunicação de alta vibração. Eu e Luísa já fizemos uma live já no final do ano passado, foi um grande sucesso também, e hoje também tem presente, assim como teve lá atrás. Para você que ficar até o final da live, nós temos uma palavra secreta aqui, divulgaremos só no final, e aí você que for rápido ou rápida, você vai escrever a palavra-chave secreta no meu direct, e você vai entrar no sorteio para receber uma sessão de mentoria de comunicação e oratória, uma mentoria individual e personalizada de 1 hora de duração. Será uma grande honra dar esse presente para você. Luísa. Presente fácil, com a experiência que você tem como comunicador plural. Então, pessoal, fica atento aí, porque esse sorteio é muito valioso. Eu quero mandar um abraço aqui para quem está chegando agora. Olha só, muita gente, hein? A Janaína, abraço para você, Elisandra, a Virgínia, o Carlos, Ana Vieira. Olha que bacana, gente. Bom, algumas pessoas vão entrando, vão saindo. O convite que eu faço para você, mande o aviãozinho para pelo menos 3 pessoas e essa live ficará gravada, assim como a outra também. Luísa, eu vou rapidamente aqui desativar os comentários, só para você poder explicar para a gente o que é essa alta vibração. O nosso tema de hoje é a performance na comunicação de alta vibração. Então, para a gente começar a entrar no tema, explica para quem está chegando agora o que é essa alta vibração. Pessoal, não sei se todo mundo sabe, mas tudo é energia. E a energia, ela não é estática, a energia vibra. Então, quando nós falamos de vibração, estamos falando dessa oscilação da energia. E quando nós falamos de alta vibração, nós estamos falando de uma energia que vibra mais. E até segundo o Dr. Hawkins, para quem conhece, quanto uma alta vibração é sinônimo de alto poder. E com a escala de Ágata que eu trabalho, a gente tem mesmo uma categoria que a gente chama de altas vibrações, que é a partir daqui. Isso a gente vai desenrolar mais à frente. Mas quando a gente fala alta vibração, estamos falando de uma energia elevada, uma energia inclusive mensurável, com a escala que pode trazer significados para cada faixa de vibração. E estamos falando de algo positivo, de algo mais até conectado. Quanto mais alta a vibração, existe uma conexão maior com o espiritual. Enfim, muito papo, mas em geral, altas vibrações têm a ver com alta conexão, alto poder, alta consciência, alta positividade até. Muito bacana. Vou tirar um pouquinho aqui o meu zoom. E é muito interessante você perceber que quando nós entramos
na frequência mais elevada, chegamos nas altas vibrações, tudo começa a fluir de um jeito mais suave, de um jeito melhor, inclusive na própria comunicação. Então, a gente pode falar que quem está numa elevação, numa frequência mais elevada, também se comunica melhor? Podemos, com algumas considerações. Por favor. Tudo é energia e tudo pode ser mensurado de acordo com essa escala aqui. E nós temos uma energia predominante nossa, todo mundo tem, que se chama identidade vibracional. Uau! A energia predominante, ela é formada por pensamentos, sentimentos e emoções. E se eu tenho essa energia predominante elevada, que a gente diz que é 400 Hz ou acima, de acordo com essa escala, nós temos uma autoconfiança naturalmente maior. Por quê? Nas vibrações que não são elevadas, crenças e medos dominam a gente chama da ilusão. Então, quando a gente se volta muito para a expectativa externa, para o que os outros pensam de mim, ou eu tenho muito medo também do julgamento alheio, é natural que a minha expressão ela fique mais receosa. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Mas quando nós estamos em alta vibração na nossa identidade vibracional, o meu foco está na minha própria evolução. Então, se eu tenho uma mensagem para passar importante e eu sei quem eu sou, eu não me importo com o que as outras pessoas vão pensar. Eu não tenho receio do julgamento dos outros em geral. Mas a identidade vibracional elevada, ela se caracteriza por essa autoconfiança maior e o foco na minha evolução, independente do que as outras pessoas vão pensar. Então, isso dá uma confiança maior. Só que, aí o adendo, nós podemos ter uma alta identidade vibracional e ter uma baixa vibração na autoconfiança. Podemos ter uma baixa vibração em autoestima. E aí são várias áreas que nós temos como mapear e medir a vibração. E aí eu acho até importante da gente analisar quais são os parâmetros, quais são os critérios de um bom comunicador. O que é que compõe, né? O que é que a pessoa precisa ter para ter uma boa comunicação, que é muito além de oratória, por exemplo, não é? Com certeza, Luísa. A questão da boa comunicação, ela também passa pela questão da autoconfiança. Quando a pessoa constrói essa autoconfiança através de vários processos em terapias, em cursos, em workshops e treinamentos e imersões, a pessoa vai construir uma autoimagem melhor e vai ter mais segurança também para usar a sua comunicação, seja no palco, seja na empresa, seja em casa, com os amigos, porque a comunicação baseada só na oratória, nós entramos mais na parte técnica da impostação de voz, uma voz mais bem colocada, com uma articulação das palavras mais abertas. Você literalmente abre mais a boca para articular melhor, uma postura com os seus ombros para trás, longe das orelhas, como diria a minha professora de yoga. E também todo um conjunto de ferramentas que você usa ali para expor a sua voz, o seu timbre, a sua velocidade, o seu registro vocal, que para as vozes mais impactantes ele tem que estar no peito e não na garganta e nem no nariz. Então, assim, é um conjunto de ferramentas dentro da oratória, mas que só esses elementos eles não são suficientes para a pessoa ter uma boa comunicação. Por exemplo, quando eu venci a gagueira, a minha introspecção, a minha timidez, Luísa, foi por uma busca incansável, incessante de um autoconhecimento e também de transmutar uma crença central que ela realmente estava na minha vida, que era uma crença central de desvalor, de menos-valia. Então, quando eu consegui iniciar o processo de alterar essa crença central, eu consegui me tornar uma pessoa mais eloquente, ir para o rádio, ir para a televisão, para os eventos. Então, eu acredito que é um conjunto. Mas a questão de estar em alta frequência ajuda muito também na comunicação, nesse ponto que você explicou, com toda certeza.
Eu quero aproveitar mais uma vez e dizer o seguinte, ó, fiquem até o final da live, porque tem um presente muito bacana para você. Luísa, aproveitando esse gancho, eu conheci o seu trabalho no final do ano passado e fizemos um processo terapêutico juntos, onde você me ajudou muito na questão de elevar também a minha vibração e a minha frequência usando a escala de Ágata. E você tem alguns atendimentos bem interessantes que fazem parte aí do seu arsenal terapêutico. Eu posso falar o Semente da Vida, eu já fiz várias sessões. O Semente da Nossa Prosperidade também achei bem interessante. A identidade vibracional. Fala um pouquinho como que é o teu trabalho e de que forma você pode ajudar as pessoas que estão aqui. O meu trabalho, ele em geral, assim, o meu propósito de vida, ele está relacionado a levar o máximo possível luz para a maior quantidade de pessoas. E hoje ele envolve a produção de conteúdo online, conteúdo digital à venda também, o gratuito e o pago. Vou desenvolver cursos e tenho livros e tem alguns serviços. O serviço ele está entrando como mais uma coisa, mas o principal ele está sendo a produção de conteúdo para alcançar o máximo de pessoas, e no serviço 1 a 1 isso limita um pouco. Mas o que eu tenho assim de serviço, eu tenho alguns instrumentos energéticos que não estão aqui ao meu alcance nesse momento, mas eles trabalham considerando a escala de Ágata, que é essa escala aqui, e a elevação da pessoa de acordo com essa escala. Então, a gente mede a vibração da pessoa ou da questão que você está passando, por exemplo, uma baixa autoestima ou baixa autoconfiança, e por isso a sua comunicação ela não está muito boa. A gente faz um trabalho energético espiritual com um instrumento onde faz limpezas do plano mental, do plano emocional, faz harmonizações de elementos, por exemplo, o elemento água, elemento da emoção. Se ele não estiver harmonizado, ele pode afetar você emocionalmente e pode afetar na sua comunicação. Então, existe um arsenal de ferramentas ali que colaboram com a elevação da vibração. E aí, os meus serviços, eles são muito direcionados à elevação de vibração de forma mensurável. A gente mede a vibração antes, mede depois, e outros serviços também que eu faço são muito relacionados a trazer esses dados de acordo com a escala de consciência. Mas, em geral, meus serviços e meu objetivo, ele costuma ser elevar a vibração da pessoa, seja a pessoal ou em áreas específicas, que aí tudo flui mais fácil. As coisas desbloqueiam, começa a ter maior clareza, maior positividade, e as coisas andam com maior facilidade em vibrações mais elevadas. É muito interessante quando você fala do seu serviço, o seu olho brilha e você fala com bastante propriedade. E eu também acompanhei um pouquinho da sua fase, na sua transição ali, você já contou já um pouquinho em off o que você fazia antes, como você se sentia naquele momento e o que fez você fazer essa alteração de carreira, ter esse seu despertar para atuar também dentro da espiritualidade. A Luísa, para quem não sabe, ela é uma especialista também em internet, em marketing. Luísa, fala um pouquinho para a nossa audiência o que você fazia antes e como foi a sua transição de carreira, que com certeza foi um passo lindo que você deu para a sua vida e para a vida do próximo também. Estou pensando de que parte eu começo. Quando eu era adolescente, eu já desenvolvia site, então eu lidava muito com programação. E aí eu quis desenvolver a parte mais estética, mais a forma. E aí eu me graduei em design. E aí eu comecei a estagiar e trabalhar na parte de web design. Depois eu fui para gerenciamento de projetos em agências de marketing. Comecei a me envolver muito com análise de dados e vendas também. E fiz MBA em marketing e fui sócia de uma agência, diretora de operações de marketing. E depois eu me tornei sócia de um estúdio de tatuagem e eu me tornei consultora de gerenciamento de processos e projetos numa empresa de tecnologia.
E aí, nesse processo, eu tive um despertar espiritual depois da pandemia. E com isso, eu comecei a perceber que eu não estava me conectando mais com o trabalho de análise de dados, uma coisa muito racional, muito lógica ali, fechada em números. E eu comecei a me conectar mais a coisas da espiritualidade. E aí, de repente, entre aspas, né? Eu estou aproveitando toda a bagagem de design, desenvolvimento de site, criação de conteúdo. Eu também trabalhei muito com experiência do usuário, gestão de qualidade, coisas que focavam em entregar um bom conteúdo para as pessoas. Eu sempre escrevi muito também nos meus sites. E aí, de repente, toda essa trajetória ela foi se unindo para fortificar a comunicação online hoje. Então, aos poucos eu fui migrando, fui começando a fazer serviços espirituais com os cursos que eu fui fazendo na área da espiritualidade e uso hoje toda essa bagagem para poder divulgar mais. Muito interessante, muito interessante. A Luísa realmente ela oferece assim um trabalho de alta performance. Ela está sempre buscando essa conexão da boa vibração, da alta frequência e se comunicando também de um jeito leve, de um jeito espontâneo e de um jeito que cria conexão imediata com as pessoas, tanto presencialmente quanto online. Interessante falar disso, eu me lembrei do livro Comece pelo Porquê, né, do Simon Sinek. E é muito interessante quando a gente fala comece pelo porquê. Mas o que seria isso? Poxa, quando você abre o seu canal para falar com uma outra pessoa, para fazer um pitch de vendas, ou para falar do seu propósito, é tão interessante você começar pelo porquê, ou seja, qual a sua missão, o seu propósito, o que o seu trabalho vai impactar na vida daquela pessoa especificamente, do que simplesmente você falar assim, eu sou Márcio Paulino Zacarias, comunicador, speaker training, mas isso é o quê? O que tem que ser por último. O como a gente fala assim, bom, através das terapias, através das mentorias, dos treinamentos, eu posso te ajudar, mas o porquê é o fundamental. Poxa, eu posso, através das técnicas, contribuir com a sua boa comunicação. Então, começando por aí, olha, você que quer ter uma boa comunicação, mais assertiva, se você está incomodado ou incomodada com esse medo que você sente ao falar em público, o seu coração palpita, as suas mãos ficam geladas. Então, é tão importante começar pelo como, ou melhor, começar pelo nosso porquê, na verdade. E quando você entra na sua rede social e você faz aquela sua comunicação tão espontânea, você acessa esse começo. Você já mostra o porquê você está ali, o porquê você está oferecendo aquilo para as pessoas. Eu acho muito interessante isso. E eu vi também, acompanhei, Luísa, que você está numa busca aí, estudando PNL, estudando oratória. Muito interessante também essa tua busca para aprimorar a sua comunicação, né? Sim, e isso que você falou do porquê está tudo relacionado, assim, tem muita relação também com nós fazermos. Eu criei essa relação aqui enquanto eu estava te ouvindo. A gente viveu o nosso propósito de vida. A minha comunicação hoje ela é muito mais natural e fluida e tenho muito mais confiança porque eu sei o porquê do que eu estou fazendo. E quando a gente tem esse conhecimento que você está falando, a gente entende e entende o valor do que a gente está fazendo também. Tem até uma frase, para quem tem um porquê, a gente consegue superar qualquer como. Então, assim, eu sei qual é o meu propósito de vida hoje, sei qual é a minha missão de vida hoje. E estar em alta vibração facilita com que nós nos conectemos a essa consciência, porque a gente se conecta mais com a nossa parte mais elevada e com a espiritualidade de um modo geral. Então, com um porquê claro, eu consigo enfrentar mais as coisas, eu tenho mais coragem, porque o que é uma pequena vergonha, timidez ou receio diante do meu propósito de vida, diante do porquê eu estou aqui? Então, é muito importante essa questão do porquê. Traz uma confiança maior, ok, estou com medo, mas
o que eu vou fazer é importante por causa disso. Eu vou lá com medo mesmo. Muito importante essa tua percepção, que você coloca o seu propósito à frente do medo, e aí foca nessa questão do propósito e vai na coragem, vai na vibração realmente da ação, do movimento. A gente conversou muito já sobre a importância do movimento, sobre essa nossa espiral ascendente da evolução. Estamos sempre evoluindo, independentemente do degrau que você está, mas está sempre evoluindo e abrindo esse canal no seu cardíaco para ajudar o próximo com o seu propósito realmente é muito interessante. Luísa, eu sei que você também é uma estudiosa do subconsciente, você sempre busca essa questão da espiritualidade, do subconsciente, da energia. O que você pode compartilhar com a nossa audiência agora e também com as pessoas que ainda assistirão a nossa live gravada sobre a importância de nós conhecermos o subconsciente? O que é o subconsciente? Para que ele serve? E como que nós podemos acessar o subconsciente de uma forma que ele seja o nosso amigo e não o nosso vilão? Ótima pergunta. Eu estava lembrando que você falou sobre a questão do PNL, eu sei que também você tem muita bagagem sobre isso. E sobre essa parte e sobre o subconsciente, nós temos a nossa mente pensante, ou a parte racional, e nós temos a parte inconsciente, alguns chamam de subconsciente, mas em geral a gente está falando da mesma coisa, está mais associado ao lado direito do cérebro. E a parte consciente, que a gente articula, a gente pensa em palavras, raciocina, etc., a gente, com ela, tem o poder de domar o subconsciente. Ela dá ordem. E a nossa consciência, ela doma a mente. Tem gente que acha que a gente é a mente, mas a gente é uma consciência que controla a mente. Tem uma coisa, para quem não se ligou ainda, você não é a sua mente. Você tem o poder de controlar a sua mente. E a sua mente tem o poder de controlar o seu subconsciente. E agora, o subconsciente, ele é a parte mais poderosa na realização. O subconsciente, ele está muito relacionado à nossa manifestação e a como a gente se sente também. Então, aqui trazendo... qual a relação disso também com a parte das vibrações? Nós temos a nossa consciência, que é uma coisa um pouco mais intangível para a maior parte das pessoas, mas é a nossa essência, assim, é quem a gente realmente é. Nós temos embaixo a nossa mente, a parte racional e consciente, e embaixo, na ordem de controle, nós temos o subconsciente, que é mais poderoso na realização e nos influencia mais. Então, pense, eu tenho um poder de controlar uma coisa muito poderosa que manifesta na nossa vida. E se eu tenho esse poder de controlar minha mente, que controla a minha manifestação através do subconsciente, então eu tenho como domar a realização do que eu desejo na vida. Então, nesse raciocínio, com a escala de consciência, a nossa vibração energética, a nossa identidade vibracional, ela está associada ao nosso conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções. Mas se eu controlo o meu pensamento, eu consigo controlar o resto. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Então, a partir do momento que a gente vai nutrindo nossos pensamentos de forma intencional, vai plantando pensamentos positivos, mesmo que a gente não acredite, nós conseguimos ir modulando a nossa identidade vibracional, porque tudo consiste em pensamento, sentimento e emoção. E tudo você começa no pensamento. E começa na consciência, mas é através do pensamento que a gente doma o subconsciente. E aí eu só queria já aproveitar e comentar uma frase de... Claro. até sobre uma forma de usar pensamento. Tony Robbins fala: perguntas controlam o que você foca. O que você foca é o que você sente. O que você sente é a sua experiência de vida. Uau. Então, a partir do controle do pensamento, você tem como definir a sua vida. E uma característica da escala de consciência, ela tem muito uma questão. A forma que a gente vê a vida e reage ao mundo, ela está condicionada
está ligada à nossa identidade vibracional, que está ligada com onde nós estamos nessa escala aqui. Então, sobre PNL, o que eu posso conectar com a escala é isso. E tem uma história até muito interessante num livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Quem quiser entender mais sobre o subconsciente, o consciente, como domar o subconsciente e manifestar melhor o que você deseja na vida, leia esse livro, O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Ele dá um exemplo de... eu esqueci o nome da pessoa, mas é um artista que está indo apresentar no teatro e ele começa a sentir medo. E ele percebe que ele está sentindo medo. E aí ele vai e usa uma voz impetuosa, assim, imperativa. Se controle, você vai ter coragem, você vai entrar lá sim e vai fazer o melhor show. Ele fala uma coisa assim. Então, ele usou do racional, as palavras, a intenção, para poder domar o subconsciente que estava com medo. E sabe o que foi que aconteceu? O subconsciente se endireitou, digamos assim, e ele foi lá e fez a apresentação boa dele, porque ele decidiu que ia se sentir melhor antes de fazer, e por isso ele foi lá e fez uma ótima apresentação. Isso está no livro de Joseph Murphy. É a história do Caruso, não é? Exatamente. É incrível essa história. Esse livro, ele é realmente uma ferramenta muito importante para as pessoas que queiram entender um pouquinho melhor a questão da mente. Inclusive, para as pessoas que lerem esse livro, elas vão compreender que a questão do livre-arbítrio, ele é um pouco relativo até, porque todas as nossas mentes têm aqui um sisteminha rodando, que se você não tomar conta dele, se você não tomar consciência dele, ele vai te controlar e vai rodar do mesmo jeito até o final da tua trajetória aqui. Por isso que é importante acessar o subconsciente, conhecer as técnicas, as ferramentas, conhecer as terapias que realmente entram nesse caminho de acesso do subconsciente. Interessante quando você falou da frase, você falou da experiência, né? A frase do querido Tony Robbins, o que você sente é a sua experiência de vida. Abri um parênteses aqui, eu aprendi com um querido mestre chamado Giovanni Teles, ele é referência aqui no Ceará da nossa PNL. E o Giovanni, ele nos ensinou na formação de Master que quando você tem uma experiência, essa experiência ela tem algumas submodalidades. Então, a experiência tem um caminho sensorial, usando a sua visão, usando a sua audição e o seu lado sinestésico. E aí, Luísa, olha que interessante. Quando você altera esse caminho da experiência, para o nosso cérebro, você alterou também a própria experiência. Interessante que isso acaba até complementando o que a frase do Tony disse. Então, olha que interessante. Vamos supor que eu tenho uma fobia de aranha, um exemplo. Ok? Então, eu tenho uma experiência que está impressa, né? Tem um print já aqui no meu subconsciente que gerou uma fobia de aranha, um exemplo. Esse print, ele tem um caminho, ele tem ali uma estratégia. Se você altera esse caminho e essa estratégia, você altera a própria percepção da experiência. O que eu quero dizer com isso? Que usando as ferramentas de alta frequência, mais a PNL, mais o estudo do subconsciente, você consegue curar uma fobia, por exemplo, de aranha, em 3, 4, 5 minutos. Não é Uau! incrível isso? E eu vi isso acontecendo na nossa formação, tanto na formação com o nosso querido mestre Giovanni Teles, como também a formação que eu fiz com o Lucas Naves, da hipnose. E ele também mostrou técnicas para você curar fobias assim muito rapidamente, usando essa mesma estratégia. Quando você altera o caminho da experiência, você altera a própria experiência e pode curar fobias, traumas. Muito legal. E é muito
interessante como isso tudo, esses conhecimentos todos, para quem ainda não percebeu, está ligado a ter uma comunicação de alta performance. Porque isso Total. benefícios que nós podemos usar para nós podermos melhorar o que a gente tiver que melhorar em relação à comunicação. O exemplo do Caruso, do livro de Joseph Murphy mesmo, você vê que o cara ele estava com medo ali antes de iniciar a apresentação, e ele usou do artifício, do conhecimento do poder do consciente sobre o subconsciente, para poder se plantar ali no chão e enfrentar, e ele ter a boa comunicação ali, que no caso ele estava fazendo uma apresentação, então é uma forma de expressão também. Com certeza. E por falar em comunicação, ativei os comentários aqui rapidamente. Eu gosto de, eventualmente, tirar, até para não ficar muitas letras no seu rosto, mas ativei um pouquinho aqui. Quero falar para você que está ao vivo aqui, ó. Fique até o final. Agora são 20h51. A live vai acabar por volta de 21 horas e 20 minutinhos. Ainda temos mais meia hora de live. E aí, você que ficará até o final com a gente, no finalzinho, nós iremos falar uma palavra-chave secreta. Você vai correr lá no direct, vai digitar a palavra-chave. A primeira pessoa que digitar vai ganhar uma sessão de mentoria em comunicação e oratória, speaker training, uma mentoria bem interessante, personalizada, individual para essa pessoa. Ó, a Juliana está chegando. Fala, Luísa, pode falar. Eu queria que você contasse, se puder, como funciona a sua mentoria Speaker Training, porque isso vai ser uma forma de, já que é algo que ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a trazer pontos que as pessoas podem se desenvolver na boa comunicação delas. Essa mentoria nasceu lá em 2018, na verdade, bem antes da pandemia, quando um grande advogado político aqui de Fortaleza veio até mim e ele me pediu ajuda, porque ele estava ali na política e ele não conseguia se expressar tão bem. E ali eu percebi, poxa, eu posso contribuir com as pessoas, porque eu estou na comunicação e também já senti as dores de estar na trava da comunicação, na vergonha, na introspecção, na gagueira. E aí eu comecei a desenhar essa mentoria com o meu coração, de uma forma muito tranquila, muito suave, e comecei atendendo uma pessoa por vez. Isso foi ganhando corpo, o caldo foi engrossando. E a mentoria, Luísa, ela é assim, ela é semanal, uma vez por semana, 60 minutinhos, em um ambiente terapêutico, tanto online quanto virtual, e também presencial, aqui em Fortaleza, onde eu vou reunir as técnicas da oratória com ferramentas da terapia, para que a gente possa juntos, eu e o nosso aluno mentorado ou mentorada, para que a gente possa, a quatro mãos, fazer esse aprimoramento da comunicação, da oratória, da expressão corporal, expressão verbal. E também, se a pessoa tiver algum medo de falar em público, alguma fobia, alguma trava, nós vamos trabalhar isso também usando hipnose, a PNL, o Theta Healing, o RQC, que são as técnicas terapêuticas que eu tenho formação e posso contribuir também. Mas, basicamente, o que eu acho mais legal é que o Márcio Paulino hoje, ele reúne dois pilares que eu acho importantes. É o tal do Skin the Game, é ter a pele em jogo. Eu falo sobre a comunicação e oratória, e eu estou no jogo da oratória, profissionalmente, seja no rádio, na televisão, apresentando um evento, dando uma palestra. Então, eu estou usando a oratória profissionalmente, então isso é bem legal. E também o fato de eu já ter sofrido a dor de não me comunicar bem. Então, esses dois pilares, eles, ao meu ver, pelo menos, trazem bastante fortalecimento no processo da mentoria. E graças a Deus, até agora, a aceitação foi de 100% e os feedbacks foram os melhores possíveis. E eu agradeço a sua pergunta, Luísa, porque o seu trabalho também me ajudou muito a estabelecer essa questão de me lançar também na transição de carreira. Eu amo rádio, você sabe disso. Estava no ar aqui na Jangadeiro até o início do ano passado. Sempre gostei de estar no ar.
mas chega uma hora que a vida coloca um desafio, não sei se foram as flechas dos anjos, você pode até explicar o que é isso. E aí eu falei, nossa, eu vou realmente ter que mudar. E aí veio toda essa força para fazer a transição, né, para me tornar um mentor em oratória, um palestrante. E estou muito feliz com isso, porque esse fortalecimento de elevar a minha frequência me ajudou muito no processo. Demais. Uma coisa que ajuda muito em fortalecer nesse processo é ter uma identidade vibracional elevada, então realmente influencia isso. E outra é nós vivermos o nosso propósito. E aí, se nós estamos vivendo de acordo com a nossa essência, geralmente vem o que o Márcio comentou, as flechas dos anjos, que são ali sinais do universo, que às vezes são meio caóticos, meio dolorosos, para dar um sacode na gente e colocar a gente na direção ideal que a gente deveria estar. Então, muitas vezes, quando nós não estamos alinhados ao nosso propósito, a gente está se distanciando ou está meio distante, a gente recebe uma flecha que pode ser uma demissão, pode ser uma doença que faz a gente se recolher e refletir, pode ser um acidente físico mesmo. E aí, isso de alguma forma nos faz refletir melhor, nos conectar à nossa essência e ir em direção ao nosso propósito. E eu vejo isso tendo uma relação com uma comunicação de alta performance, porque quando nós estamos vivendo o nosso propósito ali alinhado, nós temos o nosso porquê. Então, se eu estou alinhada ao meu propósito, fazendo o que eu vim ser, sendo quem eu vim ser, fazendo o que eu deveria fazer, eu tenho esse porquê claro e eu consigo ter mais coragem, em geral, enfrentar mais os comos e desenvolver melhor o que eu precisar para evoluir na vida e ajudar outras pessoas, etc. Então, isso acaba melhorando a sua performance na vida. E a comunicação acaba sendo mais uma parte disso. Com toda certeza. Olha, se você que está aqui com a gente tem alguma pergunta, você pode usar a caixinha de perguntas aqui abaixo, né? É esse balãozinho com um ponto de interrogação. Aí você escreve a sua pergunta lá e manda para a gente. Quem ficar até o final vai entrar no sorteio de uma mentoria Speaker Training de Comunicação e Oratória. Bom, eu queria falar um minutinho agora sobre a questão da conexão. Como é importante você criar conexão com quem está do outro lado, seja online ou presencial. Isso vai para uma venda, serve para um pedido de namoro, serve para uma reunião de condomínio. E a conexão é criada pelo rapport. Só que muitas pessoas, Luísa, acham que rapport é só espelhamento. Ou seja, você imitar o gesto da pessoa que está conversando com você. Na verdade, o espelhamento ele é só uma ferramenta para o rapport e é a mais frágil, inclusive. O conceito de rapport mais amplo é a mensagem que o nosso subconsciente recebe de que nós somos iguais. O conceito de rapport mais amplo é quando o nosso subconsciente entende que nós somos iguais. Sendo iguais, não tem nenhum tipo de ameaça. E aí a gente desarma, e nesse desarmar a gente relaxa e abre esse canal de alta conexão, que é o flow, que é esse rapport de alma. E aí você pode construir esse rapport realmente espelhando também, mas principalmente praticando a escuta ativa, ou seja, estar presente na comunicação. Não é você estar pensando no que você vai falar enquanto a outra pessoa fala com você. Você não está nem ouvindo às vezes. Está já pensando na resposta ou no assunto que você quer. Isso não é escutativa. Então é muito importante criar esse rapport de alma usando a escutativa, entrando na mesma frequência da velocidade da voz da outra pessoa, tentar, inclusive, entrar na mesma respiração. Isso tudo é ferramenta de rapport. E aí, quando você consegue esse rapport mais fluido, mais forte e mais de alma,
você cria essa conexão, os nossos subconscientes entendem que somos iguais, sendo iguais não tem nenhum tipo de ameaça, e aí a gente consegue fechar um acordo, fazer uma venda, fechar um negócio, até mesmo na conquista ali na paquera, é muito importante isso. E também, Luísa, uma coisa que eu falo na minha palestra com bastante assim, propriedade, eu falo sempre, tudo comunica. Absolutamente tudo comunica. O que você fala comunica, o que você veste comunica, a tua imagem, o corte de cabelo que você tá, o óculos que você usa e principalmente os seus costumes, os seus hábitos, a sua educação, sua aura, tudo comunica. Então, é muito importante que a nossa comunicação seja congruente com os nossos comportamentos também. Então, você chega num lugar, imediatamente as pessoas fazem um escaneamento de você, de cima e embaixo, isso é rápido. Então, é importante que você entenda que absolutamente tudo comunica. E isso faz parte de uma boa comunicação, inclusive de alta frequência. Pegando esse gancho, Luísa, eu sei que você está aí atualmente comunicando o seu trabalho para muita gente na internet. E você fez um vídeo que assim foi uma explosão de views lá pertinho do carnaval, se eu não me engano, quando você fez uma análise da frequência da música Macetando, que a Ivete Sangalo lançou, que foi o grande hit do carnaval. Como você teve essa ideia de fazer essa medição da música e como foi esse processo de viralização do seu conteúdo depois disso? Explica pra gente. E também, mais um gancho, como foi a criação do seu manual que você tem lá na sua link da bio, que as pessoas começam a entender melhor o que é frequência? Foi muito interessante o processo inicial, né, da música. No carnaval aqui, estava tendo um carnaval de bairro. Você está Aqui em na minha... Salvador agora, Foi em né? Salvador, Bahia, e estava também no evento. E pense que foi um dia inteiro de músicas carnavalescas que uma das principais palavras que eu ouvia repetidamente era senta. Para você ter ideia das músicas que estavam tocando. E aqui na minha esquina, eu olhava pela janela e eu via a muvuca do carnaval. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu não quero me sintonizar com essa energia. E ter essas letras, né? Essas... Eu sei que eu não estou... Não estava mais aguentando. E aí, um belo dia, da música também. Tinha virado hit, mas ela se tornou hit alguns dias depois. Mas quando eu postei, como ela estava em alta, essa publicação viralizou. E aí vieram muitas pessoas para entender o que era isso tudo. E foi muito interessante por dois motivos isso tudo acontecer e o momento que aconteceu. O primeiro é que eu tinha recém-lançado o Manual das Frequências. Uau. Manual das Frequências eu tinha lançado há uma semana, eu acho. Ou então ele estava pronto e eu ia lançar 2, 3 dias depois, numa live. Acho que foi isso. Acho que eu ia lançar 2 dias depois que eu publiquei esse post do Macetando. E ele começou a viralizar um pouquinho depois. E aí foi interessante porque o público que veio por conta da viralização acabou já conhecendo o meu manual. O Manual das Frequências, ele é um material onde eu explico detalhadamente o que significa toda essa escala aqui.
todos os mundos, todos os níveis e todas as frequências. Então, com o Manual das Frequências, você vai entender tudo isso aqui. E ele é um PDF digital online que você consegue adquirir lá pelo link do meu perfil. E é outro ponto interessante. Um mês antes, eu fiz um grande investimento na área da espiritualidade para me apoiar, me conectar melhor. Foi um procedimento espiritual. E eu fiz, assim, foi um dos maiores investimentos que eu já fiz, assim, em alguma coisa. E eu fiz, assim, pensando, eu sei que vai dar retorno. Eu tenho total certeza. E que eu não vou me preocupar com isso. Então, essa viralização aconteceu cerca de um mês depois. E eu sei que está tudo conectado. E foi quase como uma forma de retorno do investimento que eu tenho feito. Que é muito interessante que a gente está na nova era e as coisas elas estão muito rápidas em a gente fazer algo e ter o retorno. Está mais acelerado mesmo desde uns 2 anos atrás. É muito importante quando você coloca movimento, coloca ação com propósito. Realmente você planta aqui e está colhendo mais rápido. Gente, a Luísa falou uma coisa agora que é tão importante, né? Que ela estava ouvindo no carnaval aquelas músicas e ela estava incomodada. Como é importante a gente perceber que não só tudo comunica, mas também tudo programa a sua mente. Se você está ali ouvindo uma música que fala sobre chifre, barra traição, barra álcool, barra drogas, barra fossa, você vai entrar nessa sintonia. Você vai se contaminar com essa frequência mais densa, mais baixa. Então, eu também escolho muito hoje as músicas que eu ouço, escolho muito as notícias que eu vejo, porque se você entrar na vibração de uma notícia, de um jornal na televisão, um telejornal, 90% das notícias são negativas, são densas, são pesadas, porque é isso que vende. Infelizmente, é isso que vende e também tem uma estratégia por trás dessa comunicação que é para gerar medo na grande massa e através do medo, exatamente, né, na frequência lá embaixo, a pessoa fica mais vulnerável para o controle. Então, legal você escolher bem aí a sua playlist e o que você vai consumir também de notícia no dia a dia. Tudo comunica, inclusive o que a gente consome, né? Música, série, filme, noticiário, tudo está comunicando uma mensagem, uma vibração, tudo é vibração também. E a energia ela está compatível com a mensagem ali, com a intenção. Então tudo comunica, tudo vibra, tudo é energia, está tudo influenciando. Então a gente tem que estar consciente, né? A gente escolhe o que a gente quer conectar. Se eu quiser conectar naquele momento, naquela coisa de baixa vibração, ok. Mas ter consciência de que sim te influencia o que você está ouvindo e consumindo. Com certeza. Ó, Luísa, tem 2 perguntas para você. Na verdade, é um elogio e a outra é pergunta. É o Pedro Torres. Pedro Torres diz assim: Luísa é fenomenal. Um abraço. Olha aí que legal. Gratidão, Pedro. E aqui no Rose, como aumentar as frequências? E aí, Luísa, como aumentar as frequências? Temos uma série de coisas que nós podemos fazer para elevar as vibrações. E uma delas, a gente já falou aqui, que é o controle do pensamento. Eu posso controlar tudo baseado no poder do meu pensamento. Se com o meu pensamento racional eu controlo a manifestação através pelo subconsciente, então como elevar a vibração? É se conectar a pensamentos mais elevados. E uma pesca disso é você identificar, mas o que são pensamentos elevados? Quais são as frequências elevadas? E aqui na escala de Ágata a gente começa em razão. A gente tem em seguida abundância. Então isso tudo são altas vibrações. Então você se conectando a essas energias ajuda você a elevar. Esperança, amor. Aqui, deixa eu pegar outro. Esperança, amor, entrega, compaixão, completude, paz, clareza, conexão, gratidão e plenitude ali em cima. Gratidão. Ele está aqui como um dos mais elevados de todos. Então, a resposta
da coisa mais poderosa, além do seu controle de pensamento, é você usar isso para se conectar à energia da gratidão. Você acorda, gratidão por estar acordada por mais um dia, gratidão por eu poder acordar em um ambiente com teto, por eu ter esse céu ensolarado hoje, ou simplesmente por ter um café da manhã maravilhoso, gratidão por essa comida. Você o tempo todo reconhecendo o que você tem de positivo, você se conecta à gratidão. E a gratidão é muito elevada. E aí, além disso, tem várias outras coisas, inclusive reduzir o que baixa a vibração, seja música, séries, noticiários que são negativos. Se você reduzir isso, você melhora a elevar a vibração. E se você trocar as coisas que baixam pelas que aumentam, do tipo, trocar uma música que está ali no desejo, 125, baixa a vibração, e se conectar com a música que está lá em abundância, em amor, isso também vai ajudando você a se conectar em vibrações mais elevadas. Então, as principais dicas, assim, resumidamente, são essas. Mas existe uma série de coisas que dá para fazer para elevar a vibração. E tem isso no meu site e no meu manual também. Contato com pessoas de alta vibração ajuda. Contato com a natureza ajuda. Meditar ajuda, porque você serena mais a mente e se acessa mais a sua consciência. E aí se acessa mais a sua essência e ela é mais elevada. Então, naturalmente, você vai se elevando. Tem uma série de coisas que dá para fazer. Uau, incrível, hein? E também você pode fazer também uma sessão do Semente da Vida com a Luísa e também para medir a sua identidade vibracional. É um trabalho muito interessante que ela faz online e vai valer a pena com toda certeza. Ó, tá chegando o momento de falar a palavra-chave. Para você que está aqui agora ao vivo, você vai correr lá no direct e vai escrever a palavra-chave para mim, tá? No meu Instagram, Márcio Paulino Zacarias, com 3 S no final. E aí a primeira pessoa que digitar a palavra-chave no direct vai receber uma sessão de mentoria de comunicação e oratória, Speaker Training, individual, personalizada, uma sessão online ou então presencial para quem está aqui em Fortaleza. Antes disso... Oi, diga, Luísa, pode falar. Presencial, falando em comunicação, você tem um workshop para acontecer, não é? Isso, nosso workshop será no dia 8 de maio, aqui em Fortaleza, no bairro Aldeota. A arte de falar em público vai ser um momento muito especial, das 18 às 22 horas, onde, além da teoria, nós teremos também um momento muito prático ali com os alunos, com feedback na hora para cada um, dentro da sua demanda. Então, vai ser incrível esse workshop. E a ideia depois é fazer pelo menos um por mês, para criar esse hábito, essa rotina, porque, infelizmente, Luísa, a cada 4 pessoas, 3 têm medo de falar em público ou tem alguma trava na sua comunicação. Então, nós precisamos contribuir realmente para destravar a comunicação das pessoas que tenham esse anseio de falar melhor, de se expressar melhor. Pegando esse gancho também, uma forma muito interessante da comunicação é a comunicação não violenta. Eu, particularmente, gosto muito. Nem sempre é possível aplicar, mas quando você está com a consciência, tá no seu eixo, está tranquilo, está com uma frequência elevada, em alta vibração, você consegue praticar a comunicação não violenta. E o que é isso? Ao invés de você julgar a pessoa por algo que ela fez e você não gostou, você vai dizer para ela de uma forma suave, tranquila, a partir do seu ponto de vista. Então vamos supor que o meu amigo José me faz algo que me desagrada. Aí eu não vou atacar. Olha, você fez isso, José, eu não gostei. Não, simplesmente olha nos olhos e diga: José, quando aconteceu aquela situação conosco, eu me senti assim um pouco, sabe? Eu me senti um pouco mal, porque eu tive uma sensação assim que você estava até querendo me agredir, talvez. Eu me senti
com o meu coração apertado, sabe, José? Eu quero colocar isso para você entender como que eu me senti. Olha que interessante como muda a frequência. Eu não julguei o José. Eu disse para ele a partir do meu ponto de vista, usando um timbre mais tranquilo, mais suave. Nem sempre é possível, é verdade. Mas quando você coloca a comunicação não violenta, você cria uma conexão de alma tão bacana e uma possibilidade de resolver aquela questão sem entrar no conflito. E vai manter também uma vibração mais elevada, né? Para isso que é comentar, que provavelmente uma pessoa que ela está ali irritada e num conflito, ela deve estar em 150 raiva, ela está reativa. Então, se você se conectar no mesmo estado que ela, você vai entrar no estado reativo também. E a raiva, a indignação, que está aqui em 150, ela não busca exatamente solução, ela fica ali no conflito. Então, essa é uma forma super elevada de você lidar. Você melhora a performance da sua comunicação, porque você está intencionalmente sintonizando uma frequência mais alta de solução, que provavelmente vai ser aí uma alta vibração. Razão, eu acredito que cabe bem com isso. Você se conectar à razão, que é focar na solução, uma característica de altas vibrações, ter uma confiança, um domínio ali para lidar com a situação e não se permitir baixar. Você ter uma análise mais fria da situação, né? Você se distancia, enxerga melhor o todo e não se conecta ali na vibração da pessoa. Que quando a gente está em baixa vibração, tipo raiva, é como se a gente usasse aquilo que os cavalos usam para não enxergar para o lado e se encolhesse um pouco. Então fica tudo menor, como se você estivesse encaixotado. E quando você vai elevando a vibração, você começa a ter uma visão mais de águia. Você começa a perceber as coisas com maior clareza. Então, isso que o Márcio falou é super importante para a eficiência da comunicação e como a alta vibração está conectada aí. Casa muito com a performance na comunicação de alta vibração. Com toda certeza. Muito importante nós praticarmos a lei do não julgamento e falarmos sempre a partir do nosso ponto de vista com bastante serenidade. Nem sempre é possível, mas quando é possível, faz uma diferença muito grande. Uma Bom, diga. Uma vibração muito, muito, muito elevada, ela é a compaixão de 550 aqui em cima. E mesmo que eu não concorde com a posição do outro, com a atitude do outro, que o outro esteja irritado, tenha me irritado com alguma coisa ali, me irritado não, mas tenha feito alguma coisa que eu não gostei, eu amo incondicionalmente. Então, quando a gente está nesse estado aqui, é mais fácil da gente se conectar a uma comunicação não violenta e de não julgamento, porque a gente entende o outro está ali no momento dele e é o que ele pode fazer naquele momento, naquele ponto da evolução dele é onde ele está e tudo bem. O que é que eu vou fazer, né? É um não julgamento. Então, a gente está em vibrações mais elevadas facilita com que nós tenhamos um controle emocional melhor e essa visão de maior compaixão e de entender que cada um tem o seu momento e não se afetar tanto por isso. Então, se você é muito reativo, isso costuma ser característica de baixas vibrações. Altas vibrações, a gente tem um controle emocional maior. Que legal, que bacana. A performance na comunicação de alta vibração, que tema interessante da nossa live. Como diz o bom e velho ditado, quando a companhia é boa, a hora voa. Já são 21h19. Está na hora de falarmos a nossa palavra-chave. Você vai anotar agora, vai correndo lá no meu direct. A primeira pessoa que escrever a palavra-chave vai ganhar uma sessão de mentoria em comunicação e oratória de 60 minutos, hein? Individual e personalizada. Luísa, qual que é a nossa palavra-chave de hoje? Gente, a chave está aqui na tela. A palavra-chave é Ágata, com TH. E é o nome dessa escala aqui, escala de Ágata. O meu manual das frequências é baseado nessa escala de Ágata também. Então faz o quê, Márcio? Você vai agora, corre lá no meu direct rapidinho, escreve Ágata
E aí volta aqui correndo para pegar o final da live também. Olha, é sempre muito bom ter esse momento com você aqui, a nossa segunda live já, e sempre passa muito rápido. Eu queria, então, deixar um espaço agora para as suas considerações finais e também onde que as pessoas podem te encontrar e quais os trabalhos e serviços que você pode oferecer. Fique à vontade. Como mensagem assim final, eu creio que a gente pode compartilhar como tudo é energia e também tudo nosso comunica. Então, tudo do que a gente falou aqui contribui com a nossa comunicação melhor, porque ela vai além da oratória. Tem a questão do eu saber o porquê do que eu estou falando, e isso me dá maior segurança, maior coragem. Tem a questão de você ter pontos da vida onde você pode ter uma vibração mais baixa. Se você trava muito numa questão de autoestima, por exemplo, ou insegurança, provavelmente ali a vibração é mais baixa. E aí você pode ter um tratamento energético para isso. E no link do meu perfil, você tem como chegar lá na terapia vibracional. E você tem como cuidar disso com speaker training, com o Márcio, e trabalhar a parte do consciente sobre o subconsciente. Tentar dominar com intenção, do tipo, eu vou me sentir bem e vou ali apresentar, que nem a gente deu o exemplo do Caruso, de a gente dominar a parte subconsciente emocional. E tudo isso são artifícios para colaborar com a comunicação. Tudo isso contribui na performance. Esse porquê e trabalhar a parte do consciente para dominar quando a gente estiver inseguro. Uau! Muito bem, Luísa. Fico muito feliz, muito agradecido pela tua participação mais uma vez, pelo seu tempo aqui. Eu quero perguntar para alguém se alguém tem alguma pergunta antes da gente encerrar. Mandar um abraço aqui para o querido Lil Vasconcelos, um dos maiores mestres de cerimônias aqui do Ceará. Acabou de entrar aqui também. Muito obrigado pelo seu carinho, viu, meu irmão? Também um grande radialista, celebrante de casamentos também. Se você puder assistir essa live depois, meu amigo, ela ficará gravada no nosso perfil aqui, no meu e no da Luísa Ambros Espiritual. E agradeço muito, Márcio, mais uma vez, por estarmos aqui nesse momento compartilhando esse conhecimento super elevado. É sempre uma alegria muito grande. Bacana. Já já eu vou divulgar então a pessoa que escreveu lá, Agatha, no meu direct, que vai ganhar uma mentoria de Speaker Training. Márcia dando os parabéns aqui. Márcia Deitos, é isso? Obrigado, Márcia. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos espalhar depois o link da live gravada para as pessoas, para aquelas pessoas que realmente têm sede desse conteúdo. Tem gente chegando agora, olha só. Adrizen53. Bom, tá chegando ao finalzinho mais uma live da série Segundas Terapêuticas, mas a gente se encontra com certeza na próxima vez. Luísa, além do teu Instagram, que é Luísa Ambros Espiritual, tem algum outro canal, YouTube, alguma outra coisa, LinkedIn? Fique à vontade. Tenho o YouTube, que eu publico praticamente as mesmas coisas que aqui, TikTok também, e meu site, luisaambros.com/espiritual, que está lá no link do meu perfil. Lá tem conteúdos mais profundos. Quando eu tive meu despertar espiritual, eu comecei a escrever e publicar lá. E tudo que eu estudava mais profundamente e percebia, conseguia entender, ter a resposta, eu compartilhava em anotações ali. Então, no meu site tem muito artigo, principalmente relacionado à mediunidade, para pessoas que querem entender coisas. E outras coisas espirituais também, para apoiar e encontrar propósito de vida, etc. Meu site é o lugar que tem mais conteúdo profundo, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Link na bio. Muito bem. Luísa, se você me permite rapidamente, tem uma última pergunta aqui. Aquino Rose. Rose Aquino deve ser? Ela pergunta para mim dessa vez, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos e falar com outras pessoas. Bom, aí provavelmente é uma questão realmente assim de dificuldade em lidar com a figura de autoridade. Provavelmente teve alguma repressão aí, ou na infância, ou na adolescência.
por figura de autoridade, normalmente pai ou mãe, e aí a pessoa fica com esse receio de olhar nos olhos e fica com essa repressão. Isso é facilmente dessensibilizado em uma situação usando hipnose clínica, usando a própria PNL também, algumas técnicas terapêuticas que você pode trabalhar dentro de alguns processos de oratória de comunicação. Mas medo de olhar nos olhos tem a ver também com insegurança, talvez um sentimento de desvalor ou menos-valia, que tudo isso pode ser visto num processo terapêutico. Muito importante essa dica para você. Algum complemento sobre isso, Luísa? Ah, achei perfeita a sua colocação. E eu iria pelo lado da insegurança também. E dá para tratar energeticamente, especificamente insegurança também. E o trabalho de domar os pensamentos também. O livro de Joseph Murphy também vai ajudar. Mas eu Com toda certeza. uma mentoria speaker training com o Márcio também ia super ajudar. Legal. Bora fazer um print, um sorrisão para fazer um print e postar. Atenção. 3, 2. Muito bem. Luísa, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Parabéns pelo seu trabalho magnífico e até uma próxima oportunidade na graça de Deus. Beijo para você. Eu vou te convidar como colaboradora da live, aí fica no meu feed e no seu também. Combinado? Combinado. Gratidão, Márcio, e sucesso no seu workshop presencial. Obrigado, querida. Um grande abraço. Até a próxima. Até.